sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos, tudo bem. Demônios. Na medida do possível. Demônios Guerras aí. e demônios. Vários demônios aí na vida real, na verdade, né? Porque 2 continentes em guerra, né? Mas a gente não vai falar da guerra, dessa guerra aí, nós vamos falar de uma outra guerra particular. Porque a gente vai falar hoje de O Exorcista, O Devoto, um novo filme aí na franquia do filme de 73. Era pra ser um reboot, não foi um reboot, nem um remake, é uma sequência, mas também não é exatamente isso. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa produção que está chegando aos cinemas nessa semana. A gente está gravando aí no dia 11, quarta-feira, né? Amanhã é feriado. Véspera do Dia das Crianças e antevéspera da Sexta-feira 13. É verdade, olha que semana, hein? Então tá, vamos subir a trilha aí pra gente começar logo. Bom, como eu disse, O Exorcista, O Devoto é um filme que está chegando aí aos cinemas. Ele é um filme que começou a ser produzido ali, começou a se falar nele em 2020. Ainda era uma ideia de um reboot, né? Porque o diretor, o Dave Gordon Green, é o mesmo que fez um reboot / remake do Halloween, né? Foram 3 Halloween. 3 filmes do Halloween, que o último, até já me perdi se foi esse ano ou ano passado. Ano passado? Foi ano passado. Ano passado, né? O Halloween Ends, né? Era o Halloween Kills e Halloween Ends. E agora a Blumhouse comprou os direitos da franquia do Exorcista por $400 milhões, com a obrigação de fazer uma trilogia, mesmo se esse primeiro filme aí da nova trilogia não fizesse bilheteria, se fosse um fracasso e tudo mais, mesmo assim ele teria a obrigação de fazer uma trilogia. O próximo filme está previsto para sair em 2025, se chama Exorcist Deceiver. Não tem data ainda exata, né? Está previsto para 2025, a gente sabe que pode dar uma atrasada. Mas enfim, não é uma sequência exata da história, mas ela também, do filme de 73, a gente nem vai contar os outros filmes que vieram ali depois, né? Exorcista, o Herege e outros mais. O que houve até então, como é que eu vou dizer, canônico, por assim dizer, foi aquela série da Fox, né, de 2016, que aquela sim seguia direto e tudo mais, mas aquela série é ignorada para esse novo filme, até porque tinham personagens naquela série que morreram e agora estão lá vivos e sem nenhuma explicação. É o multiverso do Exorcista. Exatamente, multiverso do Exorcista. Qual é a história agora? Numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, 2 adolescentes desaparecem e ficam 3 dias desaparecidas e reaparecem completamente desorientadas para logo depois se perceber que elas estão possuídas, e aí a história se dá em torno disso aí, de tentar salvar essas 2 meninas. Num grosso modo é isso, né, Márcio? Mas tem bem mais, assim. Infelizmente tem. Cara, tomando como parâmetro O Exorcista, né? Filme lá de 73, um filme bastante elogiado, né? Até hoje considerado um dos melhores filmes de terror. Tem gente que considera o melhor filme de terror já feito, né? A barra estava lá em cima e era difícil de atingir. Mas eu vou pegar aquele meme já começando para te perguntar. O memezinho é aquele: nossas expectativas não eram altas, mas puta que pariu. Ficaram abaixo da crítica. Na verdade, esses filmes, como tu bem falou, eles têm um problema sério. O Halloween também foi a mesma coisa, que é a comparação com filmes icônicos, né? No caso, O Exorcista, quase uma obra-prima do cinema, né? O Halloween original, aquele de 78, também é um grande filme, e daí tu
parte de uma comparação meio injusta, porque dificilmente tu vai conseguir superar ou chegar perto do impacto cultural que esses filmes tiveram e da qualidade desses filmes, assim. Até porque tudo depende muito do contexto em que eles estão inseridos ali, né? Então, já é problemático tu ter que ter essa... No momento que tu assume que é uma franquia, ele vai ter uma comparação, por mais que tu diga, não, mas é outro momento, tá? Tu vai comparar e tu vai perder quase sempre. É a mesma coisa se a gente fizesse um novo filme do Poderoso Chefão, por exemplo, né? Tipo, ia ser problemático, mesmo trazendo o Al Pacino de volta. O 3 já foi, né? O 3 já foi, que foi feito bem depois, uns mais de 10 anos depois, né? Uns 15 anos, 16 anos depois, já foi bem abaixo do que se falava. Mas se a gente fosse retomar essa história, também seria um problema. Fechando esse parênteses, assim, a história em si, independentemente do Exorcista, ela é bem complicada. Assim, o filme é bem limitado. Ele até começa bem, né? Ele começa... Quando o filme começou, ele abre num terremoto no Haiti, daí depois mostra as consequências do terremoto do que aconteceu no terremoto, quando a história é retomada 13 anos depois no condado de Georgia, eu acho, uma coisa assim, né? Que é um subúrbio lá dos Estados Unidos. E esse começo eu achei, esse filme até que tá me interessando. Ele não é do nível do Exorcista, obviamente, nem esperava que fosse, mas... Não é tão ruim quanto estavam falando. Não é tão ruim, até tô relativamente surpreso. O problema é quando sai da história do desaparecimento das meninas, quando elas... Pode falar spoiler já? Mas elas sabem que vão reaparecer. Sabe que vão aparecer possuídas. O spoiler a gente deixa pro final. Então, quando elas reaparecem, daí começam a aparecer sinais de possessão, aí o filme se perde. Aí o filme entra chega até momentos cômicos em alguns lances. Tive momentos que eu tava rindo no cinema, porque era de tão absurdo que era a situação, assim. Eles tentaram fazer, ao contrário do filme original, que era uma história calcada na Igreja Católica, e como a Igreja Católica tentou resolver, no caso o padre, né? Mas a religião era o catolicismo, ali, de tentar exorcizar aquele demônio que tinha possuído a Reagan, vivida pela Linda Blair. Agora eles ampliam esse horizonte e fazem tipo uns vingadores religiosos, né? Que tu tem ali um católico, tu tem uma mulher de voodoo, tu tem um protestante, tem um cético, então tu junta todo mundo ali para tentar, né, e eles ficam ao redor das crianças meio que fazendo uma roda de kumbaya ali, recitando coisas. Então, e aparelhos médicos, ainda tem a ciência, João. É a ciência que foi muito bem explorada no primeiro filme, né, tipo até aquela parte dos exames da Reagan lá, quem lembra do filme original de 73, assim, que o filme de 73 tem essa questão, assim, essa dualidade entre ciência e religião, né? Os céticos acabam tendo que se curvar aos fatos da possessão ali. O padre é um psiquiatra, né? O padre não só é um psiquiatra, mas é um psiquiatra que está duvidando da própria fé, né? Uhum. E ele tem que ele meio que reconquista a sua fé para fazer a questão da possessão. Ele tem que acreditar que aquilo está acontecendo mesmo. Enfim, outra discussão que a gente pode até entrar depois. Nesse filme não tem nada disso. Não tem nada de discussão. A única coisa é que o pai de uma das meninas é ateu, mas ele se convence rapidamente de que ele precisa fazer um exorcismo. Tipo, é super, né, uma ou outra evidência e ele já, né, ao contrário do primeiro filme em que tanto a mãe da Reagan como o padre Karras, se eu não me engano, passa uma boa parte do filme tentando questionar as questões assim, da possessão e tentando entender o que estava acontecendo, como é que aquilo podia estar acontecendo, enfim, e não acreditando no que estava acontecendo. Nesse filme, não. As gurias aparecem, logo em seguida tu já sabe que é possessão, já chama a galerinha para tentar exorcizar. E aí tem todos esses elementos meio histriônicos e cômicos e que não são nada assustadores, né? Mesmo os jumpscares, tem um ou outro jumpscare ali do cachorro no começo, quando abre o filme ali, eu meio que me assustei, tem o lance de uma cobra também, mas nem pra jumpscare ele serve, assim. A única coisa de todo o filme no final que eu gostei e daí isso a gente pode deixar para os spoilers depois, a questão no final ali, quando eles têm que escolher, estão fazendo ali o exorcismo e tem que escolher entre uma das meninas, né, para sobreviver e a outra para continuar possuída pelo demônio. Eu achei aquela parte interessante, assim, deu uma viradinha na história, meio curiosa, assim. Mas de resto, é um filme que foi na linha dos filmes que o diretor já tinha feito com Halloween, o David Gordon Green, assim, nada interessante, assim, por mais que ele
tenha partido dessa questão da barra alta das franquias, tanto do Halloween quanto do Exorcista, tipo, o que ele faz com as histórias. O primeiro dos Halloweens até, eu achei até um pouco melhorzinho. Dos assim. novos? Mas assim, nada... O terceiro eu não acho ruim, o Halloween Ends eu não acho ruim, assim. Não acho ruim, que é uma ideia mal desenvolvida, mas a ideia não me é de toda ruim, assim. A história do passar o bastão, que não é o bastão no caso, né? Pois é. Mas depois ela se... Tutor, né? O Michael Myers tutor. E a morte do Michael Myers no filme ali também é bem... anticlímax, no caso, assim. E esse filme segue a mesma linha. Então, acho que... não sei o que vai ser dos próximos, até porque, embora tenha ali um final, uma viradinha no final, uma surpresinha no final, que nem chega a ser uma surpresa, a gente pode comentar, ele não termina em nenhum cliffhanger, assim, no sentido de que, a partir daqui tu pode retomar. A história meio que se fecha. Parece que ele fez um filme com a promessa da trilogia, mas se não tiver a trilogia também, o filme acaba ali e tá tudo bem. Primeira temporada de série, assim, vamos garantir a história fechadinha, se vier, se renovar, depois a gente vai, mas tipo, a história fechou, então se não tiver mais nada, acabou ali, tudo ótimo. Pois é, eu acho que o erro de produção aqui, ele começa até, acho que é anterior a tudo isso, porque se tu for ver o Exorcista de 73, eu revi também esse final de semana, ele é um filme de terror, sem dúvida, mas ele é quase um drama também, né? Ele não é ele é menos um suspense e mais um drama, assim, cara. Porque tem todo o sofrimento da mãe ali, o Márcio estava falando na parte da ciência. Cara, é tão assustador às vezes quanto a possessão, são os exames ali que ela tem que fazer, né? Das máquinas, a punção e tal, cara. E eu não sei o quanto aquilo tinha sido representado no cinema na época. Eu não sei o quanto aquilo foi diferente. Porque o filme é difícil a gente ver o filme assim, bom, ninguém aqui era nascido na época, mas assim, é um filme com 50 anos, então é difícil a gente olhar com os olhos da época, primeiro porque a gente não tinha os olhos da época, segundo que tipo, mudou muito o cinema de terror. Ele era... Para além do drama, assim, ele era um filme perturbador, assim, que nem eu tava falando, assim, eu revi ele e eu sempre tive a ideia de, caralho, esse é um filme de se cagar de medo, assim. E aí eu vi dessa vez e, cara, achei um filme muito bom, mas não é um filme que me dá mais medo, assim. Acho que tem outros filmes piores que me dão mais medo, sei lá, Atividade Paranormal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu disse, cara... Aquele diabo da... Não, mas, cara, é que eu moro em casa antiga, velho. É aquelas portas rangendo ali, cara. Tipo, não era o filme que eu queria ver de noite, assim. O primeiro, né? Depois todos eles viram uma porcaria. Porque eu acho que a grande sacada do Atividade Paranormal era que ele te preparava muito e ele não entregava. Então tu ficava tenso o tempo todo. O Exorcista de 73 não é um filme que tu fica tenso esperando o que vai acontecer. Ele é perturbador num outro sentido. É que assim, é que eu acho que a questão é que ele já foi tão espremido. Já foi tão dissecado. Né? Então tu já sabe os momentos. Tu sabe que ela vai cuspir uma coisa laranja, ela vai virar sabe a cabeça, que tem o lance do crucifixo, sabe que ela vai virar a cabeça, tu sabe. Então, e além disso, tu tem uma sequência de filmes na mesma linha, desde os anos 70 até 80, 90, 2000 ali. Só a Invocação do Mal tem uns 40 filmes no universo da Invocação do Mal. Em que isso já passou batido. Então a gente já viu essa história inúmeras vezes. Essa história de possessão se repetiu, né? Isso tira um pouco o impacto, mas ele na época foi um dos pioneiros. Assim. Mas é que eu digo assim, pro pessoal novo que vai ver isso, é difícil mensurar, né, o peso que teve o filme na época. Mas assim, na comparação com o que ele fez com Halloween, cara, o Halloween tinha lá, pode ter uma segunda leitura e tudo mais, mas era um filme de serial killer, né? É um slash movie. E o que ele fez nesse remake? Ele fez um slash movie mais violento. Tipo, não é uma tensão e tal, tudo mais. É um filme mais violento. Tu simplesmente transpor isso para o Exorcista não é a mesma coisa. Tipo, o Exorcista é muito diferente do Halloween, cara. Tua própria escolha do diretor, eu já não sei assim se foi adequada, mas enfim, né? Ali é a turma da Blumhouse. E aí eu tava vendo tava mostrando pro Márcio antes de começar, tava fazendo a pesquisa antes aqui pro programa,
e tinha um cara tweetou, um crítico de cinema tweetou, Ed Whitfield, o cara postou nas redes sociais que esse ano morreu o William Friedkin, né, que é o diretor do Exorcista original, do Operação França também, né, um puta diretor e tal. E o cara postou que ele conversou com o Friedkin esse ano, e aí o cara postou o seguinte, William Friedkin disse pra mim uma vez, Ed, o cara que fez essas novas sequências do Halloween está por fazer a mesma coisa com o meu filme O Exorcista. Isso mesmo. O meu filme de assinatura está por ser aqui extended, está por receber uma sequência pelo mesmo cara que dirigiu segurando as pontas. Eu não quero estar por aqui quando isso acontecer. Mas se houver um espírito nesse mundo e eu puder voltar, o meu plano é possuir David Gordon Green e fazer da vida dele um inferno. Assim, o próprio William Friedkin já não achava uma boa ideia, muito menos nas mãos do David Gordon Green. Então acho que existe um problema de tom nesse filme. Concordo com o Márcio, acho que o filme é bom até a metade ali, quando eles tentam fazer a ligação com o filme lá de 73, e aí entra a personagem da Ellen Burstyn completamente aleatório. Tipo, ela não é nada no filme. Chris McNeil. Ela não é nada no filme. Não só não é nada, como ela é esquecida na parte final do filme. Ela entra, faz uma ponta e depois ela passa o resto do filme deitada numa cama, sabe? O papel dela é assim, ela escreveu um livro da experiência dela. E isso faz dela uma especialista. Sabe? E todos os outros especialistas no filme que vão ajudar na sessão de exorcismo, nenhum deles é especialista. Se é os Vingadores do Exorcismo, é os Vingadores do Exorcismo são tudo autodidata, assim. Parece uma turma que saiu do Twitter, assim. Não, mas eu entendo, vamos fazer isso aqui. Eu li uma vez, teve uma tia que uma vez me disse que alguém fez. Só faltou o videozinho deles no YouTube olhando como fazer exorcismo. Assim. No primeiro filme, tu tem aquela questão no embate final entre os dois padres e o Pazuzu, né? Que é o diabo que possuiu a Linda Blair ali. Tem aquela coisa de que eles estavam tentando seguir os ritos ali do exorcismo e o Pazuzu provocando e dizendo coisas, porque você não responde pra ele. Tinha toda aquela questão deles se manterem, apesar de toda a pressão, se manterem no ritual ali de exorcismo para retirar o diabo do corpo da menina ali. Nesse filme novo, na verdade, é uma galera, cada um gritando a sua parte. Eles baixaram o PDF do ritual romano, e aí um tenta de um jeito, o outro não deu. A outra gospe água na fogueira, o outro, sabe, é cada um por si que juntar. Parece aqueles times mal escalados, sabe? Em que cada jogador faz o seu lado ali e o time não tem uma coesão. Não sei se tu lembra de alguma coisa recente disso, por exemplo. É um exorcismo jazz, assim. Cada um tá tocando o seu ritmo, assim, né? Um free jazz, assim. Me pareceu, assim, em dado momento, me pareceu que ele era... Me lembrou muito aquela Todo Mundo em Pânico, lembra aquela série que tirava sarro dos filmes de terror, assim, que depois até parou, né? E tem vários filmes aí que eles poderiam refazer aí, material aí pra eles fazerem um novo filme. Apesar que os filmes eram muito ruins também. Então, assim, não tem nenhuma lógica a cena final, assim, e como eu tava dizendo antes, tu simplesmente transpor o mesmo que tu transpôs do Halloween pra nova franquia de dar mais violência, não é um caso, assim, porque ele não é mais violento que o Exorcista original, só que ele não gráfico, ele né? não Porque tem o evoluiu, né? Mas exatamente, por causa dos efeitos, assim. Os jumpscares são toscos, e lembrando que no primeiro filme praticamente não tem jumpscare. Eu acho que jumpscare às vezes é uma solução muito fácil, assim, é para adolescente gritar no cinema só. Não precisa, não é isso que vai te fazer ficar tenso. Tu tá fazendo uma cena silenciosa e do nada alguém grita, tu vai se assustar no cinema por ser uma reação natural, não porque o filme te fez ficar tenso. Então, e mesmo assim, tipo, cara, a cena da cobra, tu pode se assustar, mas tu sabe que tu vai se assustar. Tu vê que tá vindo alguma coisa ali. Assim como outras coisas mais adiante no filme que tu vê quilômetros antes que vai acontecer, assim.
Então, assim, é um filme que quem estava envolvido com o original já não achava uma boa ideia. O William Friedkin descartou de cara e disse isso aí, né? Que ia possuir o Dave Gordon Green. Não sabemos se está possuindo ou não, mas o William Friedkin faleceu esse ano. A própria Ellen Burstyn também, ela foi convidada e de primeira ela disse nem pensar. Aí dobraram o valor. Uma mala de dinheiro. Dobraram o valor e ela deu uma declaração dizendo: parece que o diabo está perguntando o meu preço. Isso aí. E aí ela resolveu aceitar, mas ela explicitamente falou: estou aceitando só pelo dinheiro. E aí pegou o dinheiro e doou para uma fundação de aulas de... Exorcistas? Não, de aulas de atuação, enfim, aulas de escola de atores lá americana. Então, assim, todo mundo que estava envolvido com o primeiro... Vi que era uma roubada. Já sabia que era uma roubada, assim. Uma roubada. Eu até acho, assim... pelas críticas, eu vi muita gente dizendo: nossa, é o pior filme do ano. Cara, assim, até acho que não, mas isso fala menos sobre o filme e talvez mais sobre a temporada, né? O Homem-Formiga é esse ano, não? O Homem-Formiga é esse ano, então a Freira 2 é esse ano. Esse eu não vi. Cara, a Era de Ouro esse ano. Não, tem muito filme. No No final do ano até acho que a gente vai mudar aqui também. Acho que a gente tem que adicionar o hexagonal, turno e retorno. Acho que dá pra gente, junto na nossa edição de melhores, acho que tinha que fazer um bloquinho de piores, né? Então, assim, eu não acho ele Mansão Mal Assombrada, lembra? Mansão Mal Assombrada. Eu acho que ele vai disputar uma vaga na Sul-Americana dos piores, assim. Acho que ele não vai ganhar o título dos piores. Pelo menos assim. ele tem um começo interessante. Exato. Que alguns dos outros não tem. Isso, até uma parte ele é legal, assim. Depois é um morro abaixo que não assusta e não leva a lugar nenhum. E, bom, vamos falar dos spoilers pra gente poder falar da surpresa que também tu sabe antecipadamente o que vai acontecer. Bom, agora sim. Cara, a partir do momento que a personagem da Ellen Burstyn diz que a Regan, né, que é a filha dela, no primeiro filme, a personagem da Linda Blair, tá desaparecida e elas nunca mais se falaram. E aí termina no final com ela numa cama num hospital. Uma meia hora antes, tu sabe que na última cena do filme a Linda Blair vai aparecer. O que é estranho, né? Porque no Exorcista original elas terminam bem ali, né? As duas saem, a outra da Thiago. Mas ela disse que elas ficaram mal porque ela escreveu o livro. E ela expôs, teve o lance do né? livro, exatamente. Ela escreveu um livro sobre possessão. Mas assim, nenhuma delas tá listada, nenhuma delas morre no filme, né? A gente tá na parte dos spoilers, apesar que aparentemente a Ellen Burstyn não vai mais enxergar na vida. A cena do crucifixo dessa vez foi na Ellen Burstyn, né? E foi em outro órgão, ao contrário. Até nisso esse filme é mais cagalhão, né? Mas isso que o filme anterior era E é isso que eu acho grande questão desse filme também. Eu comentei, a gente fez o programa sobre o Som da Liberdade, falamos como o filme era ruim e tal, né, e citamos que era um filme com uma temática conservadora e tal, e a questão é assim, tu pode fazer filmes conservadores e bons, assim. O Exorcista original é um deles, assim, é um filme do predomínio da fé, da moral, da família, né, em relação ao demônio e tal, e esse filme tenta trazer isso num momento extremamente delicado, porque a gente tem várias coisas, porque essa questão da religião, e ele se perde, ele não consegue entregar como o outro filme entregou, como o filme do Friedkin entregou. Os contextos são diferentes, assim. Em 1970 a gente tinha ali o final da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos sendo completamente perdido, né? Tu tinha a questão do Watergate ali também, acho que foi, não sei se foi bem no meio, bem no final das investigações ali, e tipo, era aquele horizonte, tu sai dos anos 60, que ela era meio idílica, assim, e tu vai enfrentar uns anos 70 completamente nebulosos, assim, daí tu larga o Exorcista e diz, olha, essa mulher, uma família desestruturada, ateia e tal, enfrentando esse problema de possessão, então ela está precisando da religião para se reencontrar novamente, para poder salvar a filha dela. E esse outro filme que a gente tem agora
ignora todos esses conceitos, todas essas questões passam ao largo, só tem ali só uma união, talvez uma ideia de união de religiões para tentar salvar. Que é muito mais, vamos lá, obrigação de diversidade. É assim, muito pueril, assim, muito mal trabalhada, nenhuma das religiões ali é explorada mais aprofundadamente, assim, tu nem sabe direito de qual igreja cada um faz parte ali, é uma coisa meio jogada. E até leva uma cena engraçada, né? Que é acho que a cena, não sei se foi a cena que eu ri, mas foi perto disso, que no final, na cena da batalha final contra o demônio, o padre católico não pode participar porque a igreja não dá autorização para ele fazer o exorcismo das duas meninas. Só que no final ele se arrepende e ele entra, como se fosse o salvador da pátria. Né? Não pode, mas se quiser pode. Ele entra como salvador da pátria, meio que quase dá uma música, assim, do tipo... Capitão América. Capitão América, assim. Só que daí ele entra e morre. Ele é o primeiro a morrer. O cara entra depois como grande salvador e daí é o primeiro que morre na história. Que eles tentam fazer a relação de homenagear o primeiro com a virada de cabeça, né? Mas, cara... Sabe? Tivesse ficado no carro, então, né? E mesmo a história de ser duas meninas ali, de agora ser um pai solteiro, né, viúvo no caso, né, na época era uma mãe, que era a Chris McNeil, que era o nome da personagem, e agora é um pai solteiro, embora sejam as duas meninas, continuam sendo as mulheres sendo Mas possuídas. Aparentemente é uma boa relação, né? Ao contrário do primeiro filme que tinha a história do pai ausente, que não ligava no dia do aniversário e tal. Sim. Essa ali, a mãe faleceu, a menina quer saber mais, mas não é uma relação... Todos têm um trauma, né? No caso da Rhaegar, o trauma do pai ausente, que não ligava pra dizer, dar parabéns pra ela, que não aparecia, que nem aparece no filme, não aparece nem a imagem dele, nem a voz, assim, só sabe que ele existe porque elas falam sobre ele no filme. E nesse filme o trauma é a questão da mãe que morreu ao nascer, né? E no final a gente descobre, porque dá um terremoto no Haiti quando que de fato ocorreu, né? De 2010 e o pai e a mãe da menina que foi possuída estavam lá, a mulher estava grávida, que é muito estranho, né? Tu vai viajar com 8 meses e meio de gravidez, normalmente não se viaja, mas enfim, ela estava lá passando férias, dá o terremoto, a mulher fica ferida e o cara tem que escolher entre salvar a mulher e salvar a filha. E daí muda para 13 anos depois com a criança já pré-adolescente ou adolescente. Que depois vai se descobrir que não era a escolha dele. E essa dele. viradinha também é interessante. Depois se descobre que ele optou pela mulher e não pela criança, né? E só que daí eles não conseguiram e acabaram salvando a criança. Mas ainda assim, no Exorcista tinha esse, pelo menos na versão que saiu depois, né? Que é a que está no streaming, tinha uma parte maior do começo ali do padre vivido pelo Iraque, Max von Sydow no Iraque e tal. Padre Merrin. Isso. Tinha meio que uma origem do mal ali, né? Tipo, da estátua. Tu sentia o mal ali. Uhum. Nesse não tem nada. Assim, essa parte da origem no Haiti é muito mais para proteção dela. Porque eu pensei assim, cara, o mal agora vai sair de uma questão voodoo. Eu achei que podia ser isso. Na verdade, não, né? Não tem. E mesmo quando elas desaparecem, as meninas desaparecem, né? Vão na floresta fazer uma sessão espírita para tentar falar com a mãe morta de uma delas ali, que é dessa que faleceu no Haiti. E daí elas desaparecem, aparece a 50, depois 3 dias depois, a 50 quilômetros de distância, enfim, só com os pés lesionados, intactas, sem nenhum ferimento físico aparente, com exceção dos pés, né, como se tivesse caminhado pelo fogo do inferno, assim. Só que assim não mostra o que elas passaram. Sim. Né, tu não sabe como elas foram possuídas, o que aconteceu, simplesmente elas aparecem. Tinha uma sacada que eu achava muito boa no primeiro filme, que é sempre uma aparição subliminar, assim, do... Não sei se subliminar. Uma imagenzinha assim. Mas nesse aparece também. Mas é pequeno no começo. Bem, né? É a imagem do diabo. E outra coisa que... Não sei se foi tu ou o Chico que comentou na saída do cinema também, que acaba ali o exorcismo, uma das gurias morre, a outra tá lá, sobreviveu, mas tá toda arrebentada, e chega a polícia, tem 6 pessoas à volta, tem 2 gurias completamente uma morta erradas, e outra toda e a polícia machucada. Beleza, esse é o que aconteceu? Tá de boas aí? Mas
Vamos tirar os corpos daqui, né? Vamos tirar os corpos, não vamos investigar ninguém que participou desse ritual aí. Um monte de adulto em volta do monte de criança ferida, né? Saiu uma criança viva só e os caras, não, beleza, sai todo mundo liberado. Sim, os adultos que não tinham nenhum motivo por que sendo que eles não gravaram nada, né? Não gravaram imagem nenhuma, não filmaram, não fizeram nada. Tipo, ignoraram completamente a tecnologia disponível. Mas tinha um desfibrilador. Tinha, contra o demônio, um desfibrilador. Essa parte é muito engraçada porque tem uma das personagens que é vizinha de uma das crianças que é possuída. Ela também é enfermeira no hospital e ela é ex-freira, né? Então ela atua em todas as frentes ali. E daí, no meio da possessão, tem uma hora que ela pega um desfibrilador e começa a atacar a criança porque ela teve uma parada cardíaca ali. E eu fiquei pensando, de onde é que essa mulher sabe operar? Mas daí eu me lembrei, não, é óbvio, ela é enfermeira. Pra mim, eles só tornaram ela enfermeira pra fazer essa cena. Mas, na verdade, também tem o seguinte, ela vai muito atrás do padre. Padre, você tem que fazer esse exorcismo, senão essas meninas vão morrer. Aí o padre diz, não posso. Não, beleza, então eu sou uma católica fervorosa, então não tem problema. É muito autodidatismo. Entrou reserva imediata ali, o cara ela tava aquecendo no banco de o Galdino do exorcismo. E a outra coisa também é o seguinte, né? Porque isso no primeiro filme, é um bom filme, mas tipo, o exorcismo em tese ele funciona naquelas, né? Porque o diabo toma posse do corpo do padre e o padre se mata e acaba com a história. Então, o exorcismo em si não funcionou. Nesse é a mesma coisa. O exorcismo vai lá, eles fazem, toda uma das meninas morre, porque um dos pais resolve fazer uma escolha que não deveria fazer ali, mas o exorcismo também em si não funciona. Então, uma coisa que esses filmes do exorcista provam é que o exorcismo... Eles têm que encontrar uma outra forma de combater o demônio que não seja geralmente os rituais da Igreja Católica ali. O diabo nesses filmes é que nem banco, né? Ele não perde nunca, né? Não. Teve uma outra coisa agora que tu falou dessa última cena que eu me lembrei. Os xingamentos, cara. Os xingamentos da Reagan, eles eram muito mais profanos do que os xingamentos dessa série. Que também, hoje em dia, é difícil tu chocar, com xingamento. Mas mesmo assim, eram uns xingamentos bem infantis. Assim. O que eu tava lembrando é que outro elemento clássico do primeiro filme é o vômito, né? Aquele jorro verde de creme de ervilha. Parecia um creme de ervilha. Parece que entrou na boca do cara e não era pra entrar, né? Mas parece que ele tava com a boca aberta e entrou aquele negócio da boca. E nesse agora é um vômito preto e tal, que abre um portal, né? Não, cara. Aí eu pensei, vai vir uma invasão de demônio. Cara, vou misturar Poltergeist com Stranger Things. Com coisa ali. Mas enfim. Não, só antes de, não sei se tá encaminhando pro encerramento, mas duas curiosidades do original. Uma, é que eu até tinha te mandado o link antes. No Exorcista original tem um serial killer. De verdade. De verdade. Na verdade, e muita coisa deu errado naquela produção, né? Atrás das Fora telas. isso, né? Obviamente, ninguém sabia na época, porque o cara foi contratado, o Friedkin foi num hospital e resolveu trazer uma equipe de radiologia para fazer aquela parte médica ali, e o cara, que era um radiologista, foi lá e participou da filmagem e tal. Só que alguns anos depois ele é preso por matar um jornalista da Variety. E tem outros crimes que seriam associados a ele, que ele nunca confessou, de outras pessoas no mesmo período. Assim. E até o Friedkin se utilizou dessa história para fazer o filme aquele Parceiros da Noite, que é com Al Pacino, em que ele é um policial que investiga crimes no mundo gay, lá não lembro se é de Nova York ou não. E, enfim, essa história é curiosa. A outra é que eles machucaram mesmo a... Linda Blair? Não, a mãe dela. A Ellen Burstyn? Ellen Burstyn. Tem na cena do tapa em que ela é arremessada pela... Reagan. Não sei se acho que é pela Reagan, ela é arremessada sala fora, assim. Chega um momento que parece que ela diz, poderia pegar mais leve, que tá me machucando e tal. Não, e o Friedkin vai lá e diz, não, ok. Puf. E ela era presa por umas cordas que puxavam ela para trás. E daí o Friedkin diz, não, agora puxa mais forte. Eles puxam e ela chega a quebrar uma parte do corpo, não sei, na perna, se eu não me engano. Se lesiona ali. Que era essa forma meio abusiva que os diretores tratavam. Especialmente atrizes, né? Atores também, mas especialmente atrizes nos anos 70 e 80. Era uma forma de trazer mais veracidade. Aquela coisa. A Linda Blair não fez muita coisa de lá pra cá, mas a Ellen Burstyn fez vários filmes bons, né? Pô, ela tá naquele Requiem para um Sonho, que de novo não tem mais nada, né? Já faz um tempão. Mas, sim, bem bom. Caralho, aquele filme é muito bom, o papel dela é ótimo. Eu dei uma olhada, assim, ela tem coisas mais recentes. Tem um filme que eu até gosto, mas acho meio superestimado da galera, que é o Interstellar.
Ela faz o papel mais velho, a papel da Jessica Chastain, ela, quando tá mais velha, é ela que faz. Ela tá naquele... Eu não vi também, mas era um filme que eu vi bastante gente elogiar, aquele... Pieces of a Woman, acho que é Pedaços de uma Mulher, né? Que tem no Netflix. Enfim, e ela tem várias participações, assim. A Linda Blair é que não engatou nada de... Segundo o Chico Isidro, ela se perdeu depois do relacionamento com o Rick James. Rick James, né? Pra se quem não sabe, super freak. Baseando no Chico Isidro. Mas é isso. Então, quantos fantasminhas você dá para o Exorcista... isso é outra coisa, né? O Devoto. Não explica nada da história do Devoto. Eu acho que o Devoto é o pai ali, que acaba, de cético, acaba tendo que acreditar para poder salvar a filha. Porque em inglês é believer, né? Eu acho que foi a única explicação que eu achei para essa história. Notinhas. As notinhas, do 2 Pazuzu. Cara, eu daria 2, só que eu vi e eu não sei porquê, onde é que eu tava na cabeça. Eu dei 2,5 pra Freira 2. E eu acho também que esse filme, até a metade, ele é bem interessante. Então não consigo achar ele pior que a Freira 2. Então eu vou dar os mesmos 2,5, que aí vai ficar 2,25. Aí o Márcio que comanda lá as picapes fica dois. Fica as 2. Meu voto de Minerva, de administrador do Letterboxd. Outra coisa que esses filmes sofrem também, além da comparação com os filmes anteriores ali, que eu acho que só pra gente encerrar aqui, é a comparação com os bons filmes de terror atual, né? Sim. Se tu pega filmes como Corra, como aquele Barbarians, que eu não me esqueci o nome do Noites Brutais. Noites Brutais. São filmes muito bons. A própria atuais. Invocação do Mal, 1 e 2, né? Embora não seja tão fã, mas sim, é bem melhor do que esse Exorcista. Então esses filmes tipo Halloween, tipo A Freira, tipo o próprio Exorcista, se tu vai comparar com esses filmes, essa nova onda de terror, eles ficam muito Mas se tu parar pra pensar, a grande maioria desses filmes bons são filmes um pouco diferentes, né? Eles não seguem a fórmula de sempre. O Corra, sim. o Midsommar, a Bruxa. Por isso que esses mais convencionais e tradicionais acabam no mesmo, né? Perdendo um pouco o impacto, porque tudo isso já foi feito Exato. à profusão, assim. Então, ou tu começa a inventar novas formas de linguagem, de contar as histórias, ou novas histórias. Aliás, deixa eu te perguntar, não te pareceu... E de novo, parece que estou sendo repetitivo de falar da primeira metade do filme, mas antes de entrar o elemento do exorcismo exato, ele tem toda a estética de mais um filme da Blumhouse, né? A fotografia, são meio parecidos, né? Uma coisa meio nublado, verde escuro. A fotografia é muito parecida. Meio assim, que uma forma, parece, né? Não sei se olha, a gente tem aqui um catálogo de imagens para preencher quando não for uma cena com catálogo atores. De roteiros, qualquer um desses que tu pega, às vezes tem no Prime. Eles devem lançar agora, porque todo ano eles lançam uns 4 filmes novos de terror na época perto do Halloween ali. Imagino que deve entrar alguns. E assim, eu teimo em ver quase todos eles, assim, todos são bem meia bocas, assim, parece que tem realmente o mesmo template, quase todos eles. Bom, então tá, vamos tocar a trilha das dicas aí e vamos para as dicas da semana. Buenas, dicas da semana. Márcio Gomes, como sempre, iniciando os trabalhos aí. Bom, como a gente está aí sobre... como é que é? Sobre um céu de blues? Quase chegando na hora de ver o novo filme do Scorsese, que tem 3 horas e meia, né? Um filme que é quase uma minissérie. Eu vou dar dicas de filmes curtinhos, de curtas, na verdade, de menos de 1 hora para as pessoas verem e verem coisas curtinhas antes de se aventurar pelo novo filme do Scorsese. Tem esses 4 curtas do Wes Anderson que entraram na Netflix. Eu vi 2 deles, tem mais 2. Entrou A História Maravilhosa do Henry Sugar, o Ratcatcher, que eu acho que é Caça-Rato, esses 2 eu assisti. E tem mais 2, que é O Cisne e Veneno, acho, Poison. Assim. E todos com aquela estética, todos baseados em histórias do Dahl, né? Que é o Roald Dahl, que fez o BGA, O Bom Gigante Amigo, a
Fantástica Fábrica de Chocolate, o Matilda, enfim. Todos os contos são baseados nas histórias dele e tem aquela estética do Wes Anderson e tal. Eu gostei mais do Harry Sugar do que do Caça-Rato, mas o Caça-Rato é interessante também. Embora seja um filme mais contado do que propriamente o filme cinematográfico, assim. O que tem de cinematográfico dele são as cores e a forma de interpretação ali, mas não é uma... Tipo, é quase como se fosse um stop motion live action, assim, bem estranho. A minha outra dica, e aí sim é um filme um pouquinho mais antigo, mas é de meia hora, que está no MUBI, que é Antoine et Colette. Antoine, que é o nome de um dos personagens, e a Colette, que é o nome da segunda personagem. O filme do Truffaut, da década de 60, mas o que é bastante curioso nesse filme, além de questões de época e tal, da história em si, é como o filme foi filmado do ponto de vista do personagem masculino, que passa o filme todo tentando conquistar a feminina, e como as coisas mudam, assim, porque a forma como ele tenta conquistar é extremamente abusiva. Assim. Tipo, ele segue ela na rua, ele se muda para um apartamento de frente ao apartamento dela. É um stalker. Exatamente, ele tenta beijá-la à força no cinema e ela empurra ele. Assim. E a história meio que termina, vou dar um spoiler, um filme da década de 60, mas enfim, né? A história termina com ela meio que escanteando ele, apresentando um namorado novo para ele e ele fica de coitadinho. Então, a perspectiva é sempre dele como sofredor, mas na verdade, sofredora era ela, né? Se a gente for ver por essa nossa ótica de hoje, assim, do quanto essa coisa de galanteador e conquistador e de forçar uma barra que não existe. Enfim, Antoine et Colette no MUBI, e os filmes do Wes Anderson no Netflix. Essas são minhas dicas, tudo filmezinho curtinho para ver uma sentada aí. Bom, minha dica da semana é o filme da turnê da Taylor Swift, que entra agora. Não, era só para ver se a Mari está prestando atenção, mas ela não está. Não, eu vou dar uma dica de game que volta e meia eu falo aqui. Saiu agora, há poucos dias, uma DLC, que na verdade é um jogo novo, do Cyberpunk, que é o Phantom Liberty. Só que antes disso eles fizeram uma atualização no jogo que, cara, parece... As missões são a mesma e tudo mais, mas o visual do jogo parece outro jogo, assim. Então, eu lembro que quando esse jogo saiu, ele estava todo bugado, cheio de problema. Era um lançamento mais esperado do ano e foi todo errado. E aí tomou pau de tudo quanto é lado, com razão. Mas enfim, depois de um tempo eles já tinham arrumado, mas agora eles arrumaram e deram uma boa polida. Tá lindaço assim de jogar. Night City tá linda para quem não... Para quem jogou, vale a pena investir no DLC. Não é tão caro, não é o preço de um jogo cheio. Acho que estava R$120, assim. O jogo cheio hoje em dia está 350, 200, 350. E para quem não jogou ainda o Cyberpunk, talvez a hora seja agora. Assim, agora que o jogo não tem mais, pelo menos tantos bugs, eu acho que é uma boa experiência. E eu vi no cinema esse final de semana, mas eu vou dar de meia dica, assim, porque eu não sei se ainda vai estar passando ou não, porque ainda mais cinema nacional. Eu vi Pérola, que é o filme de estreia do Murilo Benício como diretor, que é uma grande homenagem à mãe dele, na verdade, e que é uma família, entre aspas, normal, assim, não é uma história grandiosa nem nada, é uma história fácil de se identificar. Interior de São Paulo, né? Se passa em Bauru, a personagem principal é a Drica Moraes. E é meio que um grande filme de mãe, assim, que todo mundo vai se identificar, porque afinal de contas todo mundo tem mãe, né? Até mãe tem mãe. Então é um filme bonito. Assim, até metade eu tava achando meio, tá legal, mas né, qual é? Mas aí na reta final ele fica... É um filme bem bonito, assim. Filmes de chorar. Pérola, estreia aí do Murilo Benício. Se ainda estiver passando no cinema, se não, quando sair no streaming. Certo? Então, era isso. A gente volta na semana que vem. Um abraço, tchau.